Fala gestor, fala gestora. Abrimos esse canal de diálogo para falar sobre a importância do papel do gestor e da gestora. Então, se você exerce esse tipo de atividade numa organização da sociedade civil, na gestão pública, numa empresa do setor privado, você faz parte dessa história. E estamos, nesse momento, dialogando sobre os tipos de gestor e de gestora mais comuns que nós podemos encontrar. No vídeo anterior, nós falamos sobre o gestor pela confiança. E já te convido a assistir esse vídeo. Hoje, nós vamos falar sobre o gestor e a gestora pela capacidade técnica. O que é um gestor e uma gestora escolhido pela capacidade técnica? Bem, quando você está na gestão, seja numa gestão pública, numa empresa do setor privado, numa organização da sociedade civil, de alguma forma você conseguiu alcançar essa posição. E o gestor, por capacidade técnica, é aquele que desperta o olhar mais de apreço das pessoas, né? Porque é aquela pessoa que conseguiu chegar pela sua capacidade técnica. Então, o que é o gestor e a gestora pela capacidade técnica? É aquele profissional que já se encontra no âmbito da organização que é promovido, né? Então, ele é reconhecido pela sua capacidade técnica. E isso é bastante memorável. Agora, existem questões que podem dar certo ou dar errado nessa escolha. Então é preciso prestar muita atenção. E aí tem até um aspecto cultural, tem uma questão de merecimento, tem uma questão de perfil que precisa ser observado para que você não perca, não desperdice esse profissional. Quando pode dar certo um gestor ou uma gestora pela capacidade técnica? Quando essa pessoa que assume um cargo, seja de secretário, de gerente, de supervisor, de gestor de um determinado setor ou projeto, essa pessoa, ela, antes de ser indicado, era uma pessoa que tinha um trabalho técnico, focado ali, sabe fazer e faz muito bem aquele trabalho. E essa pessoa, nesse espaço, ela pode ser uma escolha bastante assertiva, porque já conhece o ambiente organizacional, conhece a política daquela instituição, conhece as pessoas, né? Conhece o município, conhece o segmento pelo qual você se dedica, então tem tudo para dar certo. Normalmente, pode dar muito certo. Você fez uma escolha muito acertada. Numa gestão pública, é como você escolher um profissional de carreira, né, um servidor público, uma servidora pública, para ocupar um papel de gestão, né, por reconhecimento da sua capacidade técnica. Você está numa organização social, aí sai o gestor ou a gestora do projeto, e aí você escolhe dentre a sua equipe técnica um substituto para aquela função, ou com base no crescimento, né? Porque às vezes você vai ter uma nova unidade daquela organização, um novo projeto, e você precisa desse profissional para ocupar aquele papel. E na empresa também, né? Você está ali no setor de produção, no laboratório, no administrativo, e pode ser convidado aí a ocupar essa função. Até aí, tudo certo. Porém, o que pode acontecer? E aí eu falo com base em experiência pessoal, tanto na gestão pública, como em organização da sociedade civil, como em empresa do setor privado. Eu já estive nesses três espaços. Então o que eu vou falar é com base nessas vivências. O que acontece, ou o que pode acontecer com esse profissional? Nem todo mundo está pronto para assumir função de gestão de pessoas. Por mais que você tenha formação e conhecimento técnico,
Isso não é necessariamente capacidade de gerir pessoas. Existem profissionais com dificuldade de dar comando, de organizar a gestão de uma determinada instituição. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela sabe fazer o trabalho dela, mas não sabe fazer com que a sua equipe trabalhe em função daquele projeto. Por isso a importância de você estar sempre preparando a equipe. Você nunca sabe o dia de amanhã. Muitas vezes, mas eu só sou um técnico aqui, eu sou um assistente social, psicólogo, faço meu trabalho aqui. Amanhã você pode ser parte da gestão. Você pode ser convidado. Então você precisa estar sempre pronto para o chamado. Né? E às vezes existe um certo bloqueio que precisa ser trabalhado também nesse profissional. Então pode dar muito certo pela questão do merecimento, da pessoa estar tecnicamente preparada, mas pode dar errado se naquele momento você não tiver a capacidade de gerir uma equipe. Tá? E isso não se aprende na profissão em que você está. Não necessariamente. Eu tenho formação em gestão pública. Então, isso é parte da formação. Mas nem todo profissional é formado também para ocupar posições de comando. E isso pode ser fundamental nesse momento da escolha. Ok? Então, nós falamos aqui do gestor pela capacidade técnica. E no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o gestor especialista. O que é um gestor, uma gestora especialista? Se você ainda não me conhece, sou Márcio Cândido, fundador e diretor executivo da MC Consultoria em Projetos Sociais, mentor, especialista em gestão de equipes, planejamento estratégico, com atuação aí em conselhos municipais, em organizações da sociedade civil e na gestão pública. Siga-nos aqui no Instagram e saiba mais sobre o papel do gestor e da gestora.